Olá, dando prosseguimento à evolução dos modelos atômicos, nessa aula estudaremos o átomo de Bohr. Se nós observarmos nesse slide, eu estou apresentando o esquema do átomo de Rutherford, de 1911, e do átomo de Bohr, de 1913. Antes de eu comparar esses dois átomos, nós faremos a identificação desses átomos. No primeiro exemplo, o átomo está no estado fundamental, assim como no segundo exemplo, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons e o átomo é eletricamente neutro. Se no átomo de Rutherford nós temos aqui na eletrosfera 3 elétrons, então também teremos 3 prótons. Então essas 3 esferas em vermelha aqui no núcleo são os prótons, 3 prótons e 3 elétrons. Logo, as 4 esferas em azul são os nêutrons. O átomo que tem 3 prótons é o lítio. Então, o Z é igual a 3 e o A é igual a 7. Número de prótons mais nêutrons, 3 mais 4, 7. E o número de nêutrons é igual a 4. Já no átomo da direita, nós temos um total de 11 prótons e 11 elétrons. O átomo que tem 11 elétrons é o átomo de sódio e que tem 10 nêutrons, então o número de massa 21. Z igual a 11, número atômico. Número de prótons mais nêutrons, 21. Número de nêutrons, 21 menos 11 vai dar 10 nêutrons. Então, identificamos os dois átomos. Agora, eu irei descrever o átomo de Rutherford e o átomo de Bohr. E vocês vão observar que a descrição é a mesma, havendo mudança somente da última palavra que eu citar na frase. E essa palavra, que é uma mudança de órbita elíptica para a órbita estacionária, vai causar uma grande diferença entre os dois modelos. Então, inicialmente, descrevendo o núcleo do átomo de Rutherford e de Bohr, que são idênticos. O átomo é formado por uma pequena região maciça, denominada de núcleo, onde se encontram os prótons, que são partículas subatômicas de carga positiva, e os nêutrons, que são partículas subatômicas de carga nula. O núcleo é uma pequena região maciça do átomo, onde se encontra concentrada praticamente toda a massa. Isso é idêntico para os dois átomos. Agora, ainda idêntico para os dois átomos é a eletrosfera. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera, onde se encontram os elétrons, que são partículas subatômicas carregadas negativamente. Os elétrons possuem massa desprezível e formam a eletrosfera, que é uma região praticamente vazia do átomo. No modelo de Rutherford, esses elétrons possuem uma trajetória elíptica. E no modelo de Bohr, eles estão orbitando em uma órbita estacionária. É o que muda no conceito de um átomo para o outro. Órbita elíptica para a órbita estacionária. E quais são as consequências na mudança desse conceito e por que houve essa mudança? Porque o modelo de Rutherford começou a ser questionado pela lei do eletromagnetismo, pelas leis do eletromagnetismo. Por quê? Elétron é uma partícula carregada negativamente. E ele está em um movimento elíptico ao redor do núcleo. É um movimento circular. E carga elétrica, no caso os elétrons,
em movimento acelerado emite onda eletromagnética. Em outras palavras, emite energia. Então, carga elétrica, no caso os elétrons, em movimento acelerado, como o movimento ele é elíptico, vai ter uma aceleração centrípeta que aponta aqui para o centro da elipse. Se o movimento é acelerado e o elétron é uma carga elétrica, haverá emissão de onda eletromagnética. Em outras palavras, emissão de energia. Então, o elétron perderia energia e sua órbita tenderia a ir se reduzindo até que o elétron caísse no núcleo e essa estrutura se desfaria. E isso não acontece. Uma outra questão que a gente pode analisar aqui é que na órbita elíptica o elétron pode estar a diferentes distâncias do núcleo, ora mais próximo ao núcleo, ora mais distante do núcleo. E a energia do elétron, ela cresce do núcleo em direção à eletrosfera. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, maior é a sua energia. Então, quando um elétron estivesse passando próximo ao núcleo, a sua energia seria menor. Quando ele estivesse passando mais distante do núcleo, a sua energia seria maior. Entre o menor e o maior valor de energia, o elétron poderia assumir infinitos valores de energia. E com o surgimento da física moderna, com Max Planck, foi descoberta a quantização de energia. O que o Max Planck descobriu? Que o elétron ele não pode assumir qualquer valor de energia. A energia do elétron ela é quantizada. Isso significa que somente alguns valores de energia são permitidos para o elétron. E já no modelo de Rutherford, o elétron poderia assumir infinitos valores de energia. Então, essa órbita elíptica foi abandonada e foi substituída por uma órbita estacionária, já baseado na física moderna, já baseado na física quântica. Nessa órbita estacionária, o elétron estará sempre a uma mesma distância do núcleo. Então, o elétron que está aqui na órbita 1 sempre vai possuir um único valor de energia, porque ele sempre estará à mesma distância do núcleo. E o elétron que está na camada 2 sempre vai possuir também o mesmo valor de energia, que é o valor de energia associado à camada 2, e assim por diante. Um átomo poderá ter até 7 camadas, porque 7 camadas no modelo de Bohr já é suficiente para acomodar os elétrons de todos os elementos que são conhecidos. Então, agora saindo desse comparativo entre os dois modelos e dedicando a explicação para o modelo de Bohr, para o átomo de Bohr, nós teremos o seguinte esquema. Esse é o átomo de hidrogênio. Então, ele é formado por um núcleo que contém um único próton. Logo, esse átomo também tem um único elétron. Vou representar aqui. Onde que esse elétron se encontra? Na camada 1. A camada 2, 3, 4 até a camada 7, eu vou chamar de camadas imaginárias. Imaginárias por quê? É uma região que é permitida para o elétron, mas essa camada só vai existir no momento em que algum elétron ocupar essas camadas. É igual eu ter um quarto vazio e esse quarto em algum momento pode ser ocupado por uma pessoa. Então, como o hidrogênio só tem um elétron
e um próton. Esse único elétron vai ficar aqui na camada 1, que é a sua camada original. Então, eu vou dizer que o elétron está no estado fundamental, que é o estado de menor energia. De menor energia porque é a camada mais próxima do núcleo e a energia ela aumenta à medida que o elétron se afasta do núcleo. Aí este elétron aqui da camada 1, ele pode absorver um pacote de energia, um quantum de energia. O que é um quantum? É um pacote de energia, uma quantidade específica de energia. De que forma? Na forma de calor, na forma de eletricidade ou na forma de onda eletromagnética. Então, quando o elétron absorver energia, ele vai saltar da camada 1 para a camada 2. Para isso, o elétron precisa absorver energia. Energia de que forma? Na forma de calor, na forma de eletricidade ou na forma de uma onda eletromagnética. Quando ele absorver essa energia, esse quantum, esse pacote de energia, ele vai saltar para a camada 2 e vai sair do estado fundamental, vai passar para o estado excitado. Em seguida, ele sai do estado excitado, retorna para o estado fundamental e devolve a energia absorvida sempre na forma de uma onda eletromagnética. O comprimento dessa onda eletromagnética no espectro da região do visível equivale à cor vermelha. Então, se eu tiver um anteparo aqui, vai aparecer uma raia equivalente à cor vermelha. Que essa cor vermelha é uma raia gerada por uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda equivale à diferença de energia entre a camada 1 e a camada 2. Então, digamos que a camada 1 tem uma energia E1, 5 eletronvolts. A camada 2, uma energia E2 de 8 eletronvolts. A camada 3, uma energia E3 de 18 eletronvolts. E a camada 4, uma energia E4 igual a 25 eletronvolts. São exemplos arbitrários aqui para eu me basear a explicação. Então, para o elétron sair da camada 1 e passar para a camada 2, ele precisa absorver um fóton, um pacote de energia de 3 eletronvolts, que é 8 menos 5. Esses 3 eletronvolts podem ser absorvidos na forma de calor, uma chama, na forma de eletricidade, uma faísca elétrica, ou na forma de uma onda eletromagnética. Em seguida, o elétron vai sair do estado fundamental e retornar para o estado fundamental e vai devolver essa mesma energia, que é de 3 eletronvolts. Essa energia é representada por uma onda cujo o comprimento equivale à cor vermelha. Só que existem outras possibilidades de saltos quânticos. O elétron pode saltar, por exemplo, da camada 1 para a camada 2, absorvendo um pacote de energia de 13 eletronvolts, de 5 até 18. Quando retornar
para a camada original, que é a camada 1, devolver essa energia na forma de uma onda eletromagnética, que equivale à cor azul. Essa cor azul é uma onda eletromagnética cujo o comprimento de onda representa uma energia de 13 electrovolts, que é a diferença de energia entre a camada 3 e a camada 1. Observem que de 3 para 1 são 13 electronvolts, e de 8 para 5, da camada 2 para a camada 1, 3 electronvolts. Então, quanto maior for a diferença de energia, menor será o comprimento da onda emitida. De modo que quanto menor o comprimento, maior é a frequência da onda associada, maior a energia da onda. Já um salto da camada 3 para a camada 1 equivale a uma diferença de energia de 20 electrovolts. 25 menos 5, que equivale a cor anil, e tem um comprimento de onda ainda menor do que o azul. Então, se a gente lembrar lá do espectro eletromagnético na região do visível, aqui abaixo do vermelho, nós temos o infravermelho. E acima do violeta, nós temos o ultravioleta. Então, na região de baixo do espectro, as ondas de menor energia ou de maior comprimento de onda. Na parte superior aqui do espectro, a onda de maior energia ou menor comprimento de onda. Esse anteparo mostra o espectro do átomo de hidrogênio, um espectro atômico. É um espectro descontínuo. É descontínuo por quê? Porque o elétron não pode assumir qualquer valor de energia. Somente alguns valores de energia são permitidos para o elétron. E quais são esses valores? A diferença de energia aqui entre a camada 2 e 1, entre 3 e 1, entre 4 e 1, entre 4 e 2. Então, algumas transições eletrônicas são possíveis. E essas transições eletrônicas vão gerar ondas que vão gerar esse espectro descontínuo. Então, nesse anteparo aqui, nós temos o espectro atômico do átomo de hidrogênio. Esse espectro é único. Somente o átomo de hidrogênio é capaz de gerar esse espectro. E aí, se nós compararmos o espectro atômico de diferentes elementos, nós vamos observar que eles são diferentes. Então, o hidrogênio tem esse espectro aqui, eu estou destacando, porque ele tem um único elétron. O hélio, que tem 2 elétrons, já tem um espectro com mais raias. O sódio, que tem 11 elétrons, tem um espectro com a quantidade de raias ainda maior. Por quê? Quanto maior o número de elétrons em um átomo, maior são as possibilidades de transições eletrônicas, mais raias vão aparecer no espectro. Nós temos 118 elementos químicos conhecidos atualmente e nós teremos 118 espectros atômicos diferentes. Nenhum espectro coincide com o outro. Então, o espectro atômico é a identidade do átomo. Então, nesses 3 primeiros anteparos, nós temos espectros atômicos. São espectros descontínuos. Somente alguns valores de energia são permitidos para os elétrons. E nesse último espectro, um espectro contínuo,
é um espectro emitido por um material incandescente, por exemplo, uma lâmpada de filamento de tungstênio.